Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, ampliando as nossas esperanças, nossa alegria de vivermos, de estarmos juntos, recebendo as sublimes oportunidades para a nossa melhoria espiritual. Hoje, dando continuidade ao Evangelho, vamos ler o item 7. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículo 59 e 60. Que podem significar essas palavras? Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor, à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertencem, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam com relíquias. Era isso que o homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que a luz do Evangelho nos desperte, ampliando o nosso olhar, para que possamos compreender verdadeiramente a nossa imortalidade. Dai-nos a alegria de servir, a alegria de trabalhar, de amar, para que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e que ainda nos impede de compreender e de sentir o verdadeiro sentido do que seja viver. Por isso, Mestre, envolva os nossos familiares, ampare a todos eles, envolvei aqueles nossos irmãos que ora passam por suas dores e as suas dificuldades, que eles recebam em seu coração a dádiva, a bênção, o amparo amigo. E assim, Jesus, com muita alegria em nosso coração, é que iniciamos nesta manhã mais um estudo do Evangelho, com reflexões para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. O Senhor esteja conosco, que assim seja. Amigos queridos, a palavra aqui de São Lucas, que nos mostra, né, que Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Esse é um pedido para atender também a uma legislação que os judeus tinham, de que aquele que não estivesse presente na hora do sepultamento, na hora da dor daqueles seus companheiros, ele deixaria de receber o quinhão da herança. E a lição vai nos mostrar, nos chama a atenção,
deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ora, Jesus não estava falando aqui de uma situação que nós temos que ser indiferente àqueles amigos que, os nossos familiares, que retornam ao mundo espiritual, ou seja, que entram no processo da morte e do desencarne. Então, o que pode significar isto? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E Kardec nos mostra que essas considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Isso seria até contrário a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, do amar, do sentir a dor do outro, e nós percebemos que nessas palavras de Jesus tem um sentido mais profundo. E só aquele que conhece a vida espiritual é que vai entender o que Lucas quis retratar nessa passagem, que mostra, sem dúvida, o papel imprescindível da fé, do amor, do respeito que eu devo ter para com todos. E há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia. Quantos irmãos caminham conosco que estão mortos, mortos de esperança, estão sempre pedindo para a gente orar, justamente porque eles não conhecem ainda que na prece é que a gente se fortalece e que se amplia a nossa esperança. E outra coisa que nós temos que entender dentro desse viés que o Evangelho está nos mostrando, é que muitos que estão caminhando conosco são impassíveis a qualquer situação. E nós sabemos que muitos jovens, muitas pessoas, hoje irmãos nossos que caminham conosco, estão mortos nos vícios, nos velhos hábitos, no seu desencanto. Mas Jesus está nos convocando a uma situação que nós precisamos entender, o que seja deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. É que nós estamos dando muito valor às questões do funeral, aquele momento em que nós achamos que é despedida, mas nós, às vezes, reclamamos, não aceitamos, e nós percebemos que na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, como Kardec nos mostra, é a vida normal do espírito. Então, essa passagem nossa da reencarnação aqui na Terra, ela é transitória. E é por isso que Jesus nos mostra que nós também precisamos refletir no que quer dizer essa questão, que os mortos enterram os seus mortos. Porque muitas vezes nossa preocupação é ainda com toda a parte exterior, é o caixão, é o túmulo, são as flores, são as cinzas, e muitas vezes esquecemos que este espírito continua vivo. E ele, então, precisa da nossa oração sempre, que é o interesse que temos de iluminar o nosso interior, eliminar o pensamento para que a vida seja eterna, para que a gente não se perturbe, né, nesses momentos que muitas vezes é um momento de contraste. Nós, como espíritas, falamos da imortalidade, falamos que nós não morremos e nos desesperamos na hora da morte. Nós compreendemos que é necessário que a gente chore, que a gente sinta, que a gente possa falar, externar a nossa dor, mas não com revolta. Então, nós precisamos de respeitar aquele corpo, aquele espírito que está desenlaçando da matéria, para que ele possa buscar no mundo dos espíritos, junto àqueles que lhe aguardam, toda a recepção que ele precisa. E é isso que Jesus está nos falando. E nós, muitas vezes, esquecemos de trazer ao nosso coração toda essa verdade. E, às vezes, fica assim, é um contraste, né? Nós estamos falando de uma coisa e vivendo outra.
E, de um lado, nós estamos vendo essa costume nosso social, e a gente tem percebido que até nisso nós temos evoluído, porque a morte ela trazia um luto de dor, de sofrimento, e as pessoas elas viviam esse luto para mostrar para nós que o luto ele era externo, ele não podia fazer isso, ele não podia fazer aquilo, ele não podia ligar uma televisão, ele tinha que estar sempre, sempre de luto. O luto aí é aquela manifestação física, é a manifestação da roupa. Muitos usavam até a roupa escura, preta, né, para dizer que estava de luto. O luto não é isso, amigos. E todos nós precisamos do luto, porque o luto nos convida a chorar. Não é o choro da perda, é o choro daquele momento que mexe nos sentimentos de nossos irmãos que relacionaram conosco por tantos anos e da gratidão que nós temos por eles. Mas também precisamos olhar que existe outro choro, o choro do remorso, o choro do arrependimento, o choro do desprezo. Então, por isso que nós não podemos julgar quem quer que seja diante da sua dor. E o que Jesus está falando? Que ele devia, o jovem, né? O que ele tinha que fazer? Tivesse o cuidado, deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E muitos aqui também podemos refletir nos mortos de esperança. Muitas vezes nós precisamos entender que há muitos que estão vivos, mas eles acham que é o fim da vida. Ah, não, mas vou ajudar, vou enterrar. São mortos de esperança, né? E outros que vivem naquela situação de mentes que são preguiçosas, em sepulcros de miséria, não proclama para si a verdade, não luta para ter uma vida espiritual melhor. Então, essas almas, esses espíritos, são espíritos cadaverizados. Eles esquecem da lei do amor, da lei divina. E ele, então, esquece de que todos nós reencontraremos à medida do esforço de cada um. Não é tão simples achar que vamos morrer, chegar lá nós vamos ter uma corte nos esperando. Não é isso. O respeito que os mortos precisam não é da matéria, mas sim é da lembrança, do carinho, daquilo que nós recebemos dele, que infunde no meu pensamento esse reconhecimento. Quando nós estamos diante de um pai, de uma mãe, num caixão, de um filho, nós precisamos entender que nós tivemos tantos momentos importantes, tantos momentos. São isso que muitas vezes já nasce a saudade daqueles momentos vividos. Então, quando Kardec está nos mostrando essa parte do Evangelho, ele está também nos convidando que nós precisamos preocupar, não é com o corpo. Nós estamos vendo hoje, tem gente que veste a melhor roupa, as funerárias hoje maqueia, apronta, arruma como se fosse uma festa. A festa é do espírito, amigos. E é preciso compreender o que Jesus nos diz. Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E como nós vivemos de olhos fechados, nós não vivemos a nossa verdadeira vida, porque a verdadeira vida, ela pode iniciar hoje, porque nós estamos fazendo a semeadura para que amanhã haja colheita. E se nós não observarmos os valores imortais, as conquistas que nós devemos edificar em nós como espíritos, nós podemos perceber quanto nós temos perdido tempo. Por isso que nós choramos. Nós choramos pelo remorso, nós choramos pela culpa, mas, aparentemente, o velório bonito, ou na hora da morte, é aquilo que é externo, e não aquilo que o nosso coração está comungando
com aquele espírito. Então, quando Jesus está nos falando, deixa os mortos o cuidar de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus, vai anunciar o reino de Deus, vamos trabalhar para o bem comum, do amor, da caridade, mostrando que a vida espiritual é a verdadeira vida. Então, é isso que nós estamos aprendendo dia a dia, a entender que a separação, ela não se faz momentaneamente ou ruptamente, nós ficamos ainda presos com aqueles sentimentos de alegria, de paz, de saudade. A saudade é importante, porque o espírito, no mundo espiritual, ele vai receber isto, a minha vibração, a nossa vibração. E quando você vê o corpo, é preciso que a gente veja, esse corpo foi o instrumento que deu oportunidade para esse espírito, para o meu espírito, aprender, evangelizar, mas também se libertar. Então, fica aí uma mensagem bastante expressiva, especialmente para nós que acreditamos na nossa imortalidade. Assim, Jesus, com este olhar, este pedido, essa crença que move a nossa vontade, nosso pensamento, é por crer nessa imortalidade que nós pedimos aos espíritos amigos que nos fortaleçam, que tragam ao nosso pensamento, à nossa vontade, estímulos para vivermos como espíritos imortais. Que a nossa semeadura seja sempre a semeadura do bem, para que nós possamos angariar aquele olhar divino dos nossos amigos, familiares que já se encontram no mundo espiritual, a nos sustentar e a nos amparar. Que o passe nos reconforte, nos sustente, nos alimente, mas acima de tudo, nos traga o amparo que necessitamos. Fluidifica nossas águas, Jesus, para que elas também sejam esse lenitivo divino a nos amparar, a nos fortalecer. Que a bondade excelsa se faça junto de nós. E assim, deixamos no coração de todos o hóspede do amor e da ternura, destes espíritos amigos que trabalham no Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que eles sustentem os nossos pensamentos, encorajando-nos a viver como espíritos imortais. Que assim seja.